Estamos recebendo hoje em nossos estúdios um professor renomado da área de marketing para a gente entender um pouquinho melhor como funciona, ou pelo menos como é para funcionar as estratégias de marketing em momentos como este que estamos vivendo. Que momento estamos vivendo? Saímos recentemente de uma crise, 2 anos consecutivos de uma crise severa, seguidos de um ano de um crescimento, pelo menos um crescimento na economia, em torno de 1%. E agora lutando neste ano de 2018 para crescermos pelo menos mais 1,5%. Para conversar conosco sobre esse tema, convidamos o professor Gelson Luiz Wecker, administrador, formado na Universidade Paranaense, mestre pela Universidade Estadual de Londrina, inclusive mestre na área de marketing, e tem dado assessoria e palestras justamente na área de marketing. É membro do Conselho Regional de Administração, foi delegado por um bom tempo e hoje é conselheiro do CRA Paraná. Professor de cursos de pós-graduação, de MBAs, e atualmente é diretor da unidade universitária da Unipar de Cascavel. Então vamos convidá-lo a falar um pouquinho mais para a gente compreender o que acontece, como atrair esse consumidor que neste momento difícil que a gente vive na economia, porque temos oficialmente são lá mais de 13 milhões de desempregados. Fora esses 13 milhões, temos a síndrome do empregado desempregado, quer dizer, aquele trabalhador empregado que não consome com medo, porque ele tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho que está desempregado. Ele fica na cabeça dele que ele não pode consumir, tem que guardar o que for possível guardar, esperando um momento pior. Porque lembrando sempre que economia é mais psicologia do que economia. Por isso que semana a semana a gente fica monitorando através dos indicadores como está o consumidor. E a partir dessas informações a gente vê dólar oscilando, bolsa de valores oscilando para cima ou para baixo. Então seja bem-vindo ao nosso programa, professor Gelson. É um privilégio tê-lo aqui conosco para a gente entender um pouquinho melhor que muitas vezes a compreensão do nosso empresário é muito limitado da área de marketing. Ele pega o marketing, o que ele conhece do marketing? Um dos P's, um dos mix de marketing que é a propaganda, mas marketing é muito mais do que isso. O que você tem a nos dizer, a esclarecer para nós, como que o marketing pode ajudar nessa hora de dificuldade? Olá, é uma satisfação estar com vocês, obrigado pelo convite. E o assunto agora é muito pertinente. Nós falamos em crise e o que nós deparamos na crise é uma diminuição drástica nas vendas das empresas. E o que você falou é justamente o que acontece. A crise ela é muito psicológica. Então hoje, quando a gente para analisar o mercado é puramente comportamento do consumidor. E o comportamento do consumidor hoje é afetado por esse ambiente de crise. O que é um ambiente de crise? Por tudo que você vê ao seu redor, você vê coisas negativas. Por exemplo, você assistindo um programa jornalístico, seja em rádio, né, ou televisão, ou mesmo lendo o seu jornal no seu dia a dia, você vê muitas notícias negativas. E aí, com isso, você vai ficando negativo, você vai se retraindo nas compras. E isso acaba afetando no processo de venda das empresas. Então, hoje, o marketing, como sempre ele é importante por quê? Porque a função do marketing não é simplesmente propagar, não é simplesmente fazer uma propaganda tentando atrair. Quando nós falamos em marketing, esse conceito de marketing ele é maior. Para resumir, assim, não falando em conceitos, né? Vamos falar da coisa prática. O que é o marketing hoje? Eu preciso entender o cliente para atender o cliente. Eu não consigo simplesmente atender o cliente se eu não entender o que ele realmente quer. Vamos resumir isso fazendo uma trajetória agora de 10 anos. O consumidor de hoje, ele é muito mais exigente do que o consumidor de 10 anos atrás.
Por que isso? Porque ele tem muita informação. Então hoje, antes de fazer qualquer compra, ele tem todo o acesso ao alcance da mão. No celular dele, ele tem lá um dispositivo que ele entra na busca e ele sabe tudo o que ele quer comprar. Então hoje ele está muito exigente. Diante disso, o que acontece? Não é que ele ficou mais chato, ele sabe realmente o que ele quer. Então quando ele procura um produto, ele é exigente com relação à parte de vendas. O vendedor precisa estar muito preparado. Porque se ele não estiver, o consumidor entra na internet e faz uma compra direta pela internet. Se o vendedor não faz a diferença no processo de vendas, ele entra na internet e compra pela internet, correto? Então hoje, diante dessa dimensão de negativismo, o consumidor está passivo. Ele está em casa, que nem a gente aqui, sentado, sem a motivação para comprar. E da onde vem essa motivação para comprar? É aquele negócio, me dê um motivo para eu comprar alguma coisa. Se ele tem um motivo, ele compra. Vamos falar de motivos básicos. Você vai, mesmo numa época de crise, você vai ao supermercado. Por quê? Você vai sentir fome, você precisa manter a sua casa limpa. Então você vai ao supermercado, mesmo no momento de crise. E aí você pode falar para mim, mas Gelson, acontece o seguinte, no momento de crise, eu gasto menos em supermercado. Pode até ser, só que se você for ao supermercado e seus olhos se depararem com alguma coisa interessante lá, você acaba levando, mesmo no momento de crise. Aonde que eu quero chegar? O consumidor, ele precisa de motivação. Ele precisa acreditar que mesmo no momento de crise, ele está fazendo uma boa aquisição. Se ele está convencido que ele vai fazer uma boa aquisição, ele compra, mesmo num momento de crise. Então, o que o empresário muitas vezes precisa entender é que a crise é só um fato diferente. Nós temos que continuar trabalhando as nossas empresas, convencendo o mercado constantemente a comprar. Se no momento de prosperidade econômica, quando nós temos uma economia plena, consumidores trabalhando, empregados, com renda e consumindo, você já faz um trabalho mercadológico forte. Num momento de crise, é ao contrário do que muitas vezes se faz. No momento de crise, o empresário acaba tirando investimento de marketing porque ele quer diminuir custos. Quando na realidade teria que fazer o contrário. No momento de crise, nós precisamos convencer ainda mais o consumidor a comprar. Então, no momento de crise, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que investir mais em pesquisar o mercado, entender o que o consumidor está querendo e oferecer produtos da maneira que ele está querendo, porém, ele precisa ouvir isso, ele precisa ver isso. E aí, você pode entrar em algo que cria motivação. Criando motivação, ele vai às compras mesmo no momento de crise. Porque realmente mudou e mudou muito. Você entra num site, faz a pesquisa do produto, sabe o preço, você já olha lá e tem o frete, você vê o prazo, quanto tempo vão demorar para entregar para você e olha o detalhe, muitos querem o produto naquele momento. Então eles vão sim numa loja física para ver o produto e ouvir do vendedor e muitas vezes contrapor o vendedor, que ele entra lá e vê a avaliação sobre o produto. Já vê os que falaram mal do produto, os que falaram bem e os que falaram mal. Aí ele vai para o vendedor para tentar ouvir do vendedor o que o vendedor tem a dizer sobre aquilo lá. Mas como eu trabalhar este vendedor? Porque entra também a preparação dessa equipe. O que vai me fazer comprar na loja física e não na loja online? Hoje a gente ouve falar muito, e eu me preocupo com isso, a gente fica muito ligado em tudo que se fala na internet, e hoje você ouve muitas vezes o pessoal falar, a tendência é a venda online. O pessoal vai parar de comprar em lojas físicas. Não é assim. Por quê? Porque veja o seguinte, não é que a pessoa quer comprar online, ela vai pela praticidade. Então hoje você vai comprar, você quer ir por aquilo que te causa mais satisfação. Então se muitas vezes as pessoas compram online, não é porque ela só quer comprar online, é porque a compra numa loja física, aqui na nossa cidade, por exemplo, não faz a mínima diferença. Então vamos lá. O que leva a pessoa a fazer a compra numa loja física? Primeiro, a loja precisa ser de fácil acesso. Existe muitas vezes uma consciência das empresas que todas precisam estar no centro da cidade.
E muitas vezes no centro da cidade não tem estacionamento. E você pode notar, o consumidor muitas vezes ele não quer andar uma quadra para fazer uma compra, ele quer encontrar estacionamento na frente. Então começa por aí. Precisa ser de fácil acesso e na internet é. Na internet você não precisa sair de casa, você não vai perder tempo, o estresse é muito menor. Agora, se a loja física é uma loja diferenciada, se a arquitetura dela foi planejada de modo a você se sentir bem naquele meio, hoje a loja física ela precisa transmitir o que o produto quer oferecer. O que é isso? A loja física hoje ela precisa estar preparada para agradar todos os sentidos do consumidor. Então hoje se fala muito em arquitetura voltada aos negócios. Por quê? Porque esse ambiente realmente precisa ser um ambiente diferenciado. Ao contrário do que era no passado, Claudemir. No passado a gente falava em exposição de produtos. Você lembra daquilo que a gente falava? Tudo precisa estar pendurado, né? Pendurado para as pessoas verem e comprar. Hoje não é assim, é ao contrário. Nós precisamos criar um ambiente favorável. Então hoje nós precisamos, na nossa loja física, inserir o nosso consumidor para aquilo que o produto quer oferecer. Exemplo, se eu estou oferecendo um carro off-road, o que eu tenho que colocar? Esse carro numa loja limpinha, toda cheirosa? Não, eu preciso colocar esse carro no ambiente para isso. Por isso que muitas vezes te chamam para fazer, por exemplo, um test drive num local de rally. Justamente por quê? Para colocar você em contato com aquela situação, para te convencer realmente. Então hoje o mercado ele tem mudado. Quando nós falamos em varejo hoje, não é simplesmente colocar os produtos à disposição. É você colocar o consumidor no ambiente que te leva realmente aquilo que você propõe com aquele produto. Então no momento hoje, eu gosto de quebrar um pouco daquilo que se diz, é tendência, não se muda. Tudo tem a saturação. Hoje, se você parar para analisar, você falou antes em questões psicológicas, o consumidor também está um pouco carente. Então, muitas vezes, ele quer deixar a internet e ele quer ter um prazer de ir numa loja, visitar, conversar com pessoas. Agora entra a qualificação do vendedor. Se o vendedor não está preparado para isso, se a loja não está preparada para isso, ele volta para a internet. Então hoje a internet o que é para o nosso empresário? É mais uma concorrência. Não significa que tudo vai ser substituído pela internet. Não é isso. Só que nós precisamos concorrer com a internet. Para a gente conseguir essa venda, nós temos que ser melhores que a internet. E nós podemos ser. Nós precisamos preparar a nossa empresa para receber esse consumidor pessoalmente. Nós precisamos preparar o nosso vendedor. Repare o seguinte. No momento de crise, quando nós temos lá 13 milhões de desempregados, abrir uma vaga de vendedor, todo mundo é vendedor. E não é. A figura do vendedor é uma figura especial. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte, o vendedor é o cartão postal da empresa. Ele pode, em poucos procedimentos, fazer a sua empresa crescer, vender mais, ou em poucos procedimentos ele pode colocar a sua empresa numa situação vexatória, numa situação negativa. Então a figura do vendedor, empresário que nos assiste, dê toda a atenção devida ao vendedor. Qualifique-o, avalie-o constantemente. Avalie-o. Como é que está sendo a venda desse vendedor? Não simplesmente pelos resultados que ele apresenta lá no final do dia. Ó, esse vendedor conseguiu tantos mil em vendas. Nós precisamos entender o seguinte, desse vendedor, das pessoas que ele atendeu, quantas pessoas vão retornar a comprar a nossa empresa? Essa é a venda. A venda, numa visão mercadológica, não é aquela transação econômica. Eu fiz uma vez e aquilo não se repete. Venda, na área mercadológica, é o seguinte, eu faço uma venda quando? Quando eu vendi uma vez, esse consumidor gostou da compra que fez e retorna a comprar conosco. Aí eu tenho uma venda. Senão, se isso não aconteceu, essa recompra, eu só tive uma transação econômica. Então vamos aproveitar a presença do professor Gelson no próximo bloco para ele melhor esclarecer para nós como melhor preparar esse vendedor e principalmente como monitorar, como avaliar o desempenho desse vendedor. Então fique conosco que no próximo bloco estaremos tratando deste assunto na área de marketing e outros assuntos relativos à importância do constante investimento em marketing para a sobrevivência da organização.
Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos aqui a nossa conversa com o administrador Gelson Luiz Wecker, falando em relação ao marketing e a necessidade de investimentos. E terminamos o bloco anterior deixando uma pergunta no ar. Como melhor preparar esse vendedor? Mais do que prepará-lo, como a gente pode avaliar constantemente para ver se de fato ele está atendendo às expectativas da empresa, para que a venda seja concretizada como ela deve ser. Não a venda uma única vez, mas uma venda para tornar fiel aquele consumidor. Então vamos lá. O vendedor hoje, ele está incluso em todo o ambiente de vendas. Então, quando nós falamos no ambiente de vendas, a venda precisa ser agradável. O que é uma venda agradável? O ambiente precisa ser bom e o vendedor precisa também ser uma pessoa agradável. Então hoje, quando nós falamos desse vendedor, ele sim precisa ser uma pessoa otimista, agradável, porque vamos começar pelo seguinte, a pessoa chega na loja e aí você pergunta, olá, bom dia, tudo bem? A pessoa, muitas vezes, ela chega para você desmotivada. Se você entrar nesse âmbito de desânimo, a venda não acontece. Por quê? Porque a pessoa, para comprar, ela precisa estar motivada a comprar. Então, a primeira coisa, o vendedor precisa ser um entusiasta. Não um bobo alegre, o entusiasta é diferente. Ele precisa ser uma pessoa animada, positiva, para frente. É a primeira questão. A segunda questão, o vendedor precisa estar preparado para o produto que ele vende. Muitas vezes nós temos empresas que oferecem muitos produtos e eles colocam os vendedores para vender todos os produtos daquela loja. E nenhum vendedor vai ter tanta qualificação para entender de todos os produtos. Então é interessante que você qualifique o teu vendedor para vender determinado segmento de produtos. Em resumo, naquele segmento ele vai entender bem, ele vai saber dar informação. Porque o vendedor hoje, ele deixa de ser um vendedor e ele é um consultor. Ele é um facilitador na empresa. A palavra mais correta hoje para denominar o vendedor seria um consultor de vendas e não um vendedor. Por quê? Porque ele vai ajudar o consumidor naquela decisão. Toda venda, ela envolve um processo de decisão da pessoa. Então, quando a pessoa sente a necessidade de comprar alguma coisa, ele busca informação. O vendedor vai ajudar nesse processo de dar informação. Quando o vendedor tem pouca informação referente ao produto, ponto negativo. Essa pessoa, ela não estará convencida, motivada a comprar. Então, o segundo quesito é, o seu vendedor precisa estar muito preparado para aquele produto. Ele tem que entender do produto, das especificações desse produto, mas principalmente dos benefícios desse produto.
Ao invés de eu comprar uma TV A ou TV B, por que eu vou comprar uma e não outra? O vendedor ele precisa ser esse consultor, esse facilitador. Ó, eu vou comprar uma TV já com conversor, que hoje já é normal nessa nova geração. Mas eu quero uma TV que seja smart, que ela me dá mais acessórios. Ela custa um pouco mais, porém ela te dá uma dimensão muito maior nesse mundo da internet. Então, o vendedor ele precisa ser esse consultor. Por quê? Porque depois de buscar informação, o consumidor ele vai decidir pelas alternativas que tem. E toda vez entra a figura do vendedor. Então, outro ponto importante é, o vendedor precisa saber muito do produto que ele está vendendo. Outro ponto importante do vendedor, ele precisa ser muito qualificado em ter uma boa relação interpessoal. O vendedor não é aquele que mais fala. O vendedor ele não pode ser chato, o vendedor tem que ser agradável. E ele tem que ser agradável, entusiasta, positivo, querendo fechar a venda. Agora, por exemplo, a venda ela tem 3 períodos. Ela tem uma pré-venda, ela tem uma venda e um pós-venda. O vendedor ele faz parte de todo esse processo. Existe um momento certo de você fechar a venda. Muitas vezes o vendedor ele quer apressar o processo de decisão, só que a pessoa não está preparada, a pessoa ainda não está decidida pelo produto. Ao invés de comprar, ela não compra. Ao invés de você, enquanto vendedor, fechar uma venda, acontece ao contrário, você perde uma venda. Então, esses quesitos básicos que nós colocamos aqui, é fundamental que o vendedor tenha. E você, empresário que nos assiste, lembre muito bem, o seu vendedor é o seu cartão postal. O seu vendedor, muitas vezes, ele é mais importante do que muitas coisas que você coloca na sua empresa. Dê atenção devida ao vendedor. Invista no seu vendedor. E, principalmente, não deixe o seu vendedor simplesmente estar trabalhando com um salário fixo. É interessante que o seu vendedor ele tenha participação por aquilo que ele vende. Então, ele precisa estar constantemente agitado, motivado, para fazer esse processo de venda. Então, essas características são fundamentais. Diante disso, o que nós chegamos? Num ambiente que não é simplesmente a venda online que vai acontecer. A venda física também acontece, desde que o consumidor ele tenha motivos para ir numa loja física. Senão, ele vai pelo mais fácil. Entra na internet, compra, acabou, é mais rápido. E nesse ponto, loja física e loja virtual, onde entra o preço? Porque muitas vezes, nas opções virtuais, é mais barato o produto. E aí? É um questionamento constante dos empresários, uma preocupação. Sim. Como atuar nesse sentido? O preço. O preço, ele é importante, mas não é tudo. O que acontece com o preço? O consumidor ele precisa fazer a relação muito bem do custo-benefício. Então, muitas vezes, eu citei antes o exemplo de uma TV, de um televisor, da venda de um televisor. Ele, muitas vezes, ele paga 200, 300 reais a mais por um televisor, desde que ele veja o benefício nessa compra. Agora, o preço, antes de tudo, ele precisa caber no bolso do consumidor. Então, não é que o consumidor está voltado só ao preço. Se essa compra cabe no bolso dele, ele vai colocar isso como fator de decisão. O que não pode acontecer é do seu preço estar além da possibilidade financeira dele. O consumidor ele tem uma renda. Então, até para que nós entendamos melhor essa renda, nós dividimos essa renda em 3 bases. Primeiro, a renda bruta, que é tudo que o consumidor ganha. A renda disponível, que é o que ele ganha menos os impostos, que hoje estão tão altos e faz toda a diferença no que sobra realmente para ele comprar. E depois o consumidor ele tem uma renda que nós chamamos de renda discricionária. O que é essa renda? É tudo que ele ganha, menos os impostos e menos os gastos básicos. Então, se você vende produtos básicos, aqueles que são essenciais para a vida dele, alimento, produtos de casa, o celular hoje entra como produto básico, pasmem, ninguém come o celular hoje, mas ninguém vive sem celular, então hoje ele é um produto básico. Luz, água, aluguel, etc. A partir disso, o que sobra, depois ele pagar isso, é uma renda discricionária. A pergunta é,
se o produto que você vende, ele não está na parte base de consumo das pessoas, ele tem poder de consumo para comprar? Se tem, ótimo, você precisa dar motivos para ele adquirir esse produto. Parcelamento é uma coisa muito importante hoje também em dar poder de compra. Então, enquanto antes nós fazíamos poucas parcelas de venda, hoje você trabalhar com 12 vezes, para o empresário pode dizer o seguinte, mas receber em 12 vezes é um período muito distante. Só que em 12 vezes você acaba dando potencial de consumo a quem antes não tinha. Então, voltando a detalhar mais e resumir, né, essa questão de preço. Preço é fundamental, porém preço não é tudo. Primeira coisa, precisa caber no bolso do consumidor. Se ele tem condições de pagar, o que vai definir por um preço ou outro é o custo-benefício. Se ele realmente entende que a compra dele pagando um pouco mais para ter mais benefícios, ele compra. Agora vamos lá, o que acontece também com o consumidor? Se você que está nos assistindo, preste atenção nas propagandas de rádio ou nas propagandas de televisão, o que você vê? Qual é o foco da propaganda na sua grande maioria? Falando do preço. Aí eu te pergunto, se você ouve a todo momento e vê a todo momento falando em preço, 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 o consumidor vai pensar no quê? No preço. Então, você pode entender também o seguinte, quando nós fazemos pesquisas de satisfação, normalmente o preço, ele tem uma aceitação baixa. Por quê? Porque ele ouve no seu dia a dia tanto falar em preço, que o que para ele é importante acaba sendo o preço. Mas não é. Ele, dentro do seu poder de argumentação, enquanto empresário ou vendedor, dentro do que a loja tem para oferecer, pode acreditar, o que vai levar a ele a decidir por um ou outro produto é o custo-benefício daquele preço. Você comentou a respeito do celular, que virou um produto básico. É o que explica os preços estarem fora do padrão? Eu falo fora do padrão porque muitos consumidores reclamam de pagar 3 mil num aparelho de TV e pagam 4, 5, 6 mil em um smartphone. É por isso, porque virou um produto básico, um produto de status. O que conseguiram fazer com o celular? Eu explico num exemplo bem fácil. Se você sai de casa de manhã apurado e esqueceu o seu celular, você volta ou não para pegar? Você consegue passar o dia sem celular? Eu aposto que a maioria que está assistindo o programa não consegue ficar o dia sem celular. Ou, se fica sem o celular, é um dia muito conturbado, complicado, porque você, de poucos em poucos minutos, você está no seu celular. Uma das questões básicas que a pessoa tem é de se comunicar, de ter a informação, de estar antenado, de estar ligado. E o celular te possibilita isso. Então, até esses dias atrás, assistindo um vídeo, me chamou a atenção que não era tão distante, né? Era um vídeo pitoresco de uma brincadeira, mas não é tão distante assim. Eles dizem que hoje nós temos guias para cegos. Daqui a pouco nós teremos guias para portadores de celular. E não está distante. Agora, recentemente, a gente viu algumas situações em que as pessoas, por exemplo, estão atravessando a rua e esquecem que estão atravessando a rua porque estão com o celular e correm o risco de ser atropeladas. Por quê? Porque nós estamos ficando, assim, vidrados no celular. Parece que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do celular. Mas por que acontece? Antigamente, o celular era para fazer ligação. Hoje você pode até fazer uma ligação com o celular, mas tem pessoas que passam um mês sem fazer uma ligação. Por quê? Porque você tem o celular com um dispositivo que tem tudo ao seu alcance. Se você tem alguma dúvida, se você quer se comunicar com alguém, se você quer saber o que está acontecendo no mundo, você tem pelo seu celular. Então hoje você tem um pequeno dispositivo que está substituindo muitos outros equipamentos, porque está tudo ao alcance da sua mão. Esse hoje é o grande destaque do celular. Ele faz parte do corpo humano. Mas quando você olha o valor que tem e o produto que é entregue a você, você fica se perguntando, será que o produto que estão me entregando vale 4, 5, 6 mil? O que vale é o benefício. E você pode observar o seguinte, as pessoas pagam 4 mil por um celular,
para ter inúmeros benefícios naquele celular. Porém, quando eles utilizam, eles ocupam, quem sabe, 15% do potencial daquele celular. Mas o que eles precisam? Eu não posso estar fora do padrão de mercado. Padrão de mercado, isso é importante. O que é o padrão de mercado? Ah, o teu celular precisa ter tudo isso. Não é que precisa, é que colocam por toda a publicação que fazem que o celular precisa ter aquilo. Mas na realidade, se você utiliza alguns instrumentos, alguns aplicativos só, não precisa ter tudo aquilo. Porém, hoje nós vivemos na era da inovação e a inovação diz o seguinte, você precisa estar com a última tecnologia na sua mão. Perceba o seguinte, você compra o celular hoje, em 6 meses você já entende que o seu celular está ultrapassado. Em 6 meses você já vê, quando não antes, né? Você já vê que o teu celular está ultrapassado. Por quê? Então, era da inovação. Então quem fez isso foi os profissionais da área de marketing. Na verdade o marketing passar hoje... essa mensagem. Isso. Eles que passam essa mensagem e conseguem convencer o consumidor de que aquele produto tem aquele valor. Eu vou ser audacioso, eu vou dizer o seguinte, se o mundo chegou hoje a esse patamar, os grandes responsáveis é o trabalho mercadológico. Por quê? Porque veja o seguinte, hoje, se nós nos vestimos da maneira que nós nos vestimos, se nós pegamos a nossa identidade e olhamos e falamos assim, nossa, como eu vivia daquela maneira, como eu me vestia, como é que eu penteava o meu cabelo daquela maneira, né? Por que nós chegamos a isso? Porque nós evoluímos demais, né? Então, esse poder, digamos assim, do marketing, ele é muito forte. Vão se propagando e convencendo as pessoas que é assim. A mesma coisa que nós estamos falando hoje da venda pela internet. Parece que hoje, se te perguntarem se você comprou pela internet e você fala que não, parece que você é um ultrapassado, parece que você não é um cara inovador, né? Então, tanto se propaga hoje pela internet que também nós não podemos viver sem a internet, né? E o mundo está hoje onde está, grande parte graças ao trabalho mercadológico das empresas. Nós falamos que o mundo é globalizado. O que é esse mundo globalizado? São as empresas interagindo pelo mundo. Quer dizer, hoje você está aqui, mas você sabe o que está acontecendo no Japão. Você está aqui e você sabe o que está acontecendo na Rússia. Nós tivemos recentemente a Copa do Mundo. Você não estava simplesmente vendo o jogo lá na Rússia. Você estava vendo tudo o que estava acontecendo na Rússia. Então hoje o mundo é uma aldeia global. Por quê? Pelo trabalho mercadológico e pelo trabalho muito grande dessa interligação que existe pelo mundo. Então ficou a dica aí. Hora de dificuldade econômica, na hora da dificuldade econômica, temos que investir mais na área de marketing, no famoso mix de marketing, especificamente atuando na área da publicidade, para estimular o consumidor a consumir, porque se não tiver consumo, não tem geração de emprego, não tem geração de renda para outros consumirem. É o que o próprio governo está fazendo, estimulando o consumo. Como? O ano passado, liberou os recursos das contas inativas do FGTS. Esse ano, liberou o saque do PIS, PASEP. E não foi suficiente. O que liberaram também? Não liberaram, anteciparam 50% do 13º dos aposentados. Por quê? Para estimular o aposentado a voltar a consumir, porque nas pesquisas de inadimplentes, os aposentados estavam lá no rol entre os que mais estavam com problemas relativos à inadimplência. Então o governo também faz a sua parte, faz a pesquisa, a partir da pesquisa ele atua estimulando o consumo. E é o que você, empresário, precisa fazer também, investir para você ter o retorno. Qual que é o retorno? A tua marca se tornar cada vez mais conhecida e você continuar vendendo e vendendo, de preferência a cada mês mais. Muito obrigado, Gelson, pela sua presença. Teremos outras oportunidades, porque a área de marketing é uma área empolgante, extremamente importante, porque o próprio curso de administração começou pela área de marketing, por um inventor que é mais conhecido como inventor da coletadeira mecânica, que na verdade
ele começou a estruturar a área de marketing, o serviço de venda, o serviço de pós-venda e a fidelização do cliente. E também a venda a prazo. Olha que interessante, não é eu que estou falando por mim, Peter Drucker deixou escrito que ele não é o pai da gestão. O pai da gestão foi um profissional que trabalhou a área de marketing. Muito obrigado pela sua audiência. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões de novos programas e também, por que não, as suas críticas. Muito obrigado.